facto, como acabou de enunciar, a reunião extraordinária do Conselho Europeu foi um sucesso. E foi um sucesso, contrariamente a muitas expectativas, no sentido de que havia aqui, de facto, um bloqueio inultrapassável, quando conseguiu-se ultrapassar. E conseguiu-se ultrapassar de uma forma que nos parece bastante interessante, na medida em que, por menos explicitamente, não houve nenhuma contrapartida para a Hungria e o Sr. Orbán teve que recuar, não é? Pronto. Aquilo que gostava de destacar, na sequência dos pontos anteriores, era precisamente a questão de importância da guerra da Ucrânia. O António Costa dizia há uns meses atrás que a paz é uma vontade universal, mas todos temos de ter consciência que essa paz só é possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia. Este é um ponto central, não só para a política externa da Europa, como também aquilo que Portugal tem sempre assumido. Por isso, tudo o que seja o apoio à Ucrânia é considerado por nós essencial. E ainda mais quando vivemos neste momento algum horizonte de insegurança, não só pelos condicionalismos que estão impostos à administração americana, e a administração americana é indiscutivelmente o país que mais entrou em termos financeiros para a proteção da Ucrânia militarmente, equipamento e não só, como a tal sombra das eleições presidenciais. E, simultaneamente, assistimos que, por exemplo, a Rússia está a investir cerca de 5% do PIB no esforço de guerra. Isto tudo é bastante preocupante. Por isso, a capacitação militar da Ucrânia e o seu reforço é crucial para aquilo que é a segurança vital da Europa. O Fundo de Apoio à Ucrânia, através do mecanismo de paz também que está a ser ativado, nos parece uma questão essencialmente crucial, além dos 50 milhões em subvenções e não reembolsáveis. Eu gostava de perguntar uma pequena coisa aqui ao Sr. Secretário de Estado, quando digo uma pequena coisa, porque parece-me que há aqui duas coisas que aconteceram ultimamente que parecem muito importantes. A posição do chanceler Olaf Scholz, quando pergunta aos países europeus a listagem de quanto é que eles contribuíram para a guerra da Ucrânia, na medida em que há potências, como por exemplo o caso da França, que é uma potência militar de grande exportação de valor militar e que tem contribuído bastante pouco em relação a outros para a Ucrânia. E também há um pormenor engraçado que são os embaixadores dos Estados-membros da União que apresentaram a proposta de se usar lucros de bens russos congelados, que seriam à volta já de 15 mil milhões, não é um valor suficiente para apoiar o esforço de reconstrução da Ucrânia. Gostaria de perguntar alguma coisa ao Sr. Secretário de Estado sobre isto. Gostava também de evidenciar as questões da defesa, e dentro das questões da defesa, as questões ligadas com a parceria transatlântica, a NATO. Dizer que, de facto, a Europa, quando foi a guerra na Ucrânia, se explotou, teve uma reação bastante rápida, não só em termos energéticos, mas também num apoio inicial militar, mas a questão de fundo que se coloca aqui, em particularmente perante os países que são limítrofes e que assentem melhor do que nós na carne, é a questão da centralidade e do reforço e da união em termos da NATO. E essa questão parece-nos extraordinariamente importante, não só pela defesa atual da Ucrânia, mas também pela defesa em termos geopolíticos num mundo instável a nível internacional. A NATO terá aqui um apoio fundamental e gostávamos de ouvir o Sr. Secretário-Geral sobre isso. Este reforço que agora é feito no quadro plurianual também acrescenta mais 1,5 mil milhões de euros através do FED e através do instrumento STEP. E acho bastante significativo ser através do instrumento STEP, porque é uma plataforma tecnológica da Europa, onde as questões do conhecimento também estão alavancadas. E podemos, com isto, conseguir fazer o 2 em 1, que é capacitar de conhecimento e tecnologicamente a Europa e, simultaneamente, utilizá-la na indústria do armamento, que bem é necessário em termos da autonomia da defesa da Europa e em termos do apoio imediato à Ucrânia. Eu ainda gostaria de destacar um ponto que me parece gritante para todos nós, que é a questão da guerra no Médio Oriente. E fazer de mim, utilizar a voz do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando nos dizia no outro dia que isto é uma situação absolutamente intolerável e a Europa não pode ser cúmplice de abusos sistemáticos de direito internacional cometidos. E com aquilo que está a acontecer com Israel já ultrapassou há muito o direito de defesa.
E, nesse sentido, perguntava-lhe que uma das questões que temos visto como essenciais é ultrapassar a regra da unanimidade, em particular na política externa, e ver se esta regra, para ser ultrapassada, estava muito dependente não só da adesão de outros Estados-membros e da revisão dos tratados em simultâneo. Por outro, Sr. Secretário de Estado, não queria deixar de não referir o elefante na sala. E o elefante na sala é, de facto, a oscilação entre uma política de abertura multilateral, num mercado aberto, que é o caso da assinatura de protocolos transnacionais, como, por exemplo, o Mercosul. É também a tensão entre uma agenda verde necessária, urgente e legítima e, depois, os interesses que estão em cima desta mesa, na mesa atualmente dos agricultores. Eu confesso que estou completamente, ou antes, estamos completamente de acordo com a necessidade de um compromisso e que esse compromisso é possível. Sabemos que a agenda mais antiga da Europa é exatamente a PAC. Houve muitos apoios aos agricultores. Os agricultores, sem eu estar aqui a debilizá-los, muitos deles, não são todos, não tiveram capacidade de modernização. Há aqui um choque agora, na medida em que entra no mercado produtos que não têm taxas ambientais, quer ao nível da produção inicial, quer ao nível da circulação. As questões relacionadas com o Mercosul e depois lateralmente com a Ucrânia começam a ser alvo, e isso sim é inquietante, de movimentos fundamentalistas que os instrumentalizam e vêm dizer uma coisa muito simples, que são as elites europeias que decidem sem ouvir a realidade. Este tipo de posições é extraordinariamente perigoso e nós temos que, decididamente, de encontrar um compromisso que proteja as duas coisas e seja capaz de evitar que esta exposição dos agricultores e a sua instrumentalização por parte de movimentos populistas. Muito obrigada. De facto, o mais importante do que se passou na passada semana foi o desbloquear do apoio financeiro à Ucrânia. Matéria que tinha vindo a ser bloqueada pela parte da Hungria, com um conjunto de exigências que não foram atendidas. Verdadeiramente, as várias exigências que foram sendo suscitadas pelo Primeiro-Ministro húngaro não tiveram acolhimento e, como vimos, os termos do que foi acrescentado ao pacote de revisão intercalar do quadro financeiro plurianual para obter o acordo da Hungria, foram matérias que não comprometem o que estava decidido, não põem em causa, designadamente não há qualquer novo direito de veto ou qualquer revisão anual que dê à Hungria a possibilidade de bloquear esse financiamento e, portanto, verdadeiramente foi, eu diria, um sucesso, na medida em que aquilo que estava acordado a 26 se conseguiu garantir, a 27, e não houve cedência a uma série de exigências que a Hungria tinha formulado e, portanto, desse ponto de vista, creio que o resultado foi bastante positivo. Depois, como já tive a oportunidade de referir, para além do apoio financeiro mais imediato e no futuro também à reconstrução, necessariamente, há a dimensão do apoio militar. Essa matéria tem vindo a ser tratada ao nível do Conselho, com vista à aprovação deste Fundo de Assistência à Ucrânia, com vista à aceleração do tal compromisso de fornecimento de munições. E esse é um trabalho que está em curso e que, naturalmente, precisará de ser reforçado de forma mais estrutural. Por isso também, ou como primeiro passo, ou passo intermédio para esse reforço mais estrutural da dimensão de segurança e defesa da União Europeia, foi importante que no quadro desta revisão intercalar se tenham previsto os tais 1,5 mil milhões de euros para a defesa, no quadro do chamado STEP, da Plataforma Europeia para Tecnologias Estratégicas. Quanto ao STEP, nós temos a lamentar que tenha acabado por ficar restringido apenas esta dimensão da defesa. É importante que estejam lá estes 1,5 mil milhões para a defesa, mas nós gostaríamos que estivesse o restante financiamento que a Comissão inicialmente tinha previsto na sua proposta para uma série de outros domínios tecnológicos bastante avançados, de vanguarda, e que realmente constituem matérias verdadeiramente estratégicas no avanço e na modernização da economia europeia, designadamente nos setores das tecnologias limpas e ligados à transição digital e à transição ecológica. O apoio a esses setores, como outras partes do mundo, como outros países, outras
regiões do globo estão a fazer, era absolutamente essencial e por isso, aliás, é que inicialmente a Comissão tinha até previsto a criação de um fundo específico, um fundo de soberania alocado para este fim. Depois deixou cair essa ideia do fundo de soberania, passou a prever esta plataforma, STEP, com financiamento dedicado a esse tipo de tecnologias e, em última análise, acabou por ficar circunscrito ou limitado apenas à dimensão de defesa, o que achamos que é importante que essa dimensão se tenha mantido, mas lamentamos que tudo o resto tenha ficado pelo caminho. Mas, de facto, ainda na dimensão militar ou da defesa, da política de segurança e defesa, a Sra. Deputada refere a importância da NATO e, sem dúvida alguma, se no passado houve quem questionasse a utilidade ou a importância da NATO, desde o conflito na Ucrânia, que é indiscutível a sua importância e a aposta neste verdadeiro pilar de defesa coletiva que é a NATO, e apenas temos a temer que, eventualmente, do lado norte-americano possa haver algum menor comprometimento após as próximas eleições norte-americanas, mas do lado europeu, sem dúvida que a importância da NATO é decisiva. A par com isso, é importante que a União Europeia reforce a sua própria dimensão de defesa, com a qual também contribuirá para o esforço coletivo da NATO. Isso no mundo mais incerto, instável em que hoje em dia vivemos e perante enfim, uma situação geopolítica bastante adversa, com ameaças várias, com policrises, com guerras em simultâneo, com potências mais hostis, inclusive na nossa vizinhança, na vizinhança da União Europeia, é incontornável que tenhamos que prestar mais atenção e reforçar esta dimensão de intervenção da União Europeia. Para além da guerra na Ucrânia, há também, infelizmente, como se referiu, como a Sra. Deputada referiu, o reacender do conflito no Médio Oriente. Esse tema foi também, há pouco não o referi, peço desculpa, mas esse tema foi também objeto de uma discussão entre os líderes, não deu origem a conclusões detalhadas, mas ficou o compromisso de que para o próximo Conselho Europeu, de março, se procurará encontrar um texto que possa, sobre o tema, sobre o conflito no Médio Oriente, que possa colher o entendimento dos 27. A nossa posição a esse respeito é conhecida, temos apoiado as várias resoluções das Nações Unidas que apelam a um cessar-fogo. Há naturalmente uma grande preocupação com o alastrar do conflito e com a situação em particular no Mar Vermelho, e é preciso olhar para a solução estrutural, idealmente definitiva, deste conflito, que não poderá passar por outra coisa que não seja amplamente conhecida a solução dos dois Estados e, portanto, é nesse horizonte de resolução estrutural do conflito que devemos concentrar-nos. Por fim, quanto à agricultura e ao ambiente, como já aqui referi, eu creio que é absolutamente possível encontrar um equilíbrio. É isso, aliás, que Portugal tem vindo a fazer na forma como concretiza e aplica a política agrícola comum em Portugal, com uma dimensão cada vez maior das medidas agroambientais. É isso que, aliás, as medidas recentemente anunciadas em Portugal pela Ministra da Agricultura fazem, no sentido de reforçar os ecorregimes e de reforçar a dimensão verde e a dimensão ambiental dos vários apoios previstos no âmbito da política agrícola comum e, portanto, não pôr em causa os apoios ao setor agrícola, mas caminhar no sentido de que esses apoios promovam um esverdeamento das práticas agrícolas e uma compatibilização justamente destes dois importantes interesses em presença. Obrigado.